Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Transmigrado para o universo DC. Capítulo 71. Ao ver a forma gigantesca de Eclipso e o palácio em ruínas, minha reação instintiva foi correr e encontrar uma saída. Mas desistir agora parecia jogar a toalha cedo demais. Quer dizer, claro, sobreviver no espaço não estava exatamente na minha lista de afazeres, mas eu não ia deixar as coisas acabarem assim. Com 5 milhões ainda parados na minha conta bancária, imaginei que tinha espaço para manobrar e comprar algo do sistema. Assim que eu estava pesando minhas opções, um cobertor de energia escura envolveu a mim, Ravenna e o bom e velho Bruce Gordon. Era como estar aconchegado em um casulo aconchegante e sombrio. Não sei o que mais você pode fazer sobre isso. A voz de Ravenna cortou o silêncio assustador, seus olhos fixos na forma em expansão de Eclipso, pulsando com energia escura. Mas se você está ansioso por uma briga, essa barreira deve nos manter respirando no vácuo do espaço. Acenei para Ravenna em agradecimento. Exatamente o que o médico receitou, murmurei, puxando minha confiável espada matador de gigantes do depósito de sombras. No momento em que ela atingiu meu punho, a lâmina começou a crescer, combinando com o caos ao nosso redor enquanto o palácio continuava seu mergulho. Antes que percebêssemos, Eclipso e eu estávamos imponentes com sólidos 120 pés, cerca de 36 metros para vocês, pessoal do sistema métrico. Sua caneca se contorceu em um rosnado enquanto ele vinha em minha direção, punhos como bolas de demolição. Normalmente eu seria carne de almoço, mas com o matador de gigantes aumentando minha força para corresponder ao meu tamanho, eu estava pronto para enfrentá-lo de frente. Quando o punho colossal de Eclipso veio em minha direção, eu nem suei. Com o movimento casual do meu pulso, eu agarrei seu soco como se não fosse nada, então torci meu corpo, batendo nele com a força de um trem desgovernado. Nós caímos para trás, me dando espaço suficiente para içar minha espada matador de gigantes bem alto. Com uma respiração profunda, despejei cada grama de magia de luz que eu tinha naquela lâmina, sentindo-a estalar com poder enquanto eu a descia em Eclipso. O sujeito parecia bem confiante em sua pequena barreira de energia, mas aquela barreira não era páreo para minha força reforçada. Minha lâmina cortou-o como se fosse manteiga, afundando profundamente no ombro de Eclipso com um estalo nauseante. Ele uivou de dor quando a magia da luz começou a infiltrar-se em sua forma escura, mas eu não estava disposto a deixá-lo escapar facilmente. Não, eu apertei meu aperto em sua caneca feia, canalizando ainda mais magia da luz em minha mão, fazendo-se debater como um peixe fora d'água. Bem quando eu pensei que o tinha nas cordas, Eclipso fez um movimento furtivo, liberando uma onda de choque que me fez voar para trás e reduziu o que restava de seu palácio em ruínas a escombros. Mas eu ainda não tinha terminado. Com um grunhido, arranquei minha espada do ombro dele, dando-lhe outro golpe. Antes que ele pudesse recuperar o fôlego, eu me lancei contra ele novamente, mas ele não estava aceitando. Com um aceno estranho de sua mão, de repente me vi bem no meio da boca de um vulcão ativo, Eclipso ainda parado diante de mim, mas agora lutando para colocar alguma distância entre nós. Enquanto o calor escaldante do vulcão me envolvia, não tive tempo para pensar na mudança repentina de cenário. Eclipso, sempre o escorregadio, aproveitou o caos, saltando para trás para criar algum espaço entre nós. Mas eu não ia deixá-lo escapar tão fácil. Com o matador de gigantes ainda firmemente agarrado em minha mão, eu avancei, a adrenalina bombeando em minhas veias enquanto eu fechava a distância entre nós em um piscar de olhos. Os olhos de Eclipso brilharam com energia escura enquanto ele gesticulava novamente, o próprio tecido da realidade se deformando ao nosso redor. De repente, o chão sob meus pés se transformou em uma massa contorcida de tentáculos sombrios, ameaçando me engolir inteira. Mas eu não iria cair sem lutar. Com um rugido poderoso, convoquei cada grama de força que eu tinha, músculos inchando enquanto eu empurrava contra a força opressiva da magia de Eclipso. Com pura força bruta e magia de luz, eu rasguei os tentáculos sombrios, cada um se dissipando no nada enquanto eu esculpia meu caminho adiante. O rosto de Eclipso se contorceu de raiva quando ele percebeu que seus feitiços não eram páreo para minha força sobre-humana. Com um rosnado, ele lançou uma barragem de energia escura em mim, cada explosão crepitando com poder malévolo. Mas eu estava pronto para ele. Com reflexos rápidos como um raio, desviei cada explosão com minha espada, a energia crepitante esvaindo-se inofensivamente contra a superfície brilhante da lâmina. Aproximando-me de Eclipso mais uma vez, levantei minha espada bem alto, pronto para dar o golpe final. Com um grito primitivo, balancei a lâmina no pescoço de Eclipso com toda a minha força, a força do impacto enviando ondas de choque ondulando pelo ar. Mais uma vez, não era para ser. Enquanto o chão abaixo de mim tremia, senti uma repentina falta de peso me atingir. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a magia negra de Eclipso nos levou para longe, nos transportando para o alto no ar acima de uma vasta extensão do oceano. O vento passou por nós, carregando o cheiro salgado do mar até onde os olhos podiam ver. Sem perder o ritmo, Eclipso levantou voo, sua forma silhuetada contra o céu carmesim. Eu segui o exemplo, correndo pelo próprio céu. A cada passo, eu conjurava apoios feitos de magia de luz cintilante, criando um caminho improvisado pelo ar vazio. Eclipso olhou de volta para mim, seus olhos queimando de fúria enquanto ele voava pelas nuvens. Eu persegui implacavelmente, diminuindo a distância a cada momento que passava. Mas ele era rápido, seus movimentos fluidos e imprevisíveis enquanto ele disparava pelo céu como uma ave de rapina. Com uma onda de determinação, eu me esforcei mais canalizando cada grama de força e velocidade à minha disposição. O oceano se estendia abaixo de nós, uma vasta extensão de azul infinito, suas ondas quebrando contra a costa distante. Mas eu não podia me dar ao luxo de me distrair com o cenário de tirar o fôlego. Eclipso ainda estava à minha frente, sua forma escura ficando cada vez menor contra o horizonte.
Com um grito de guerra feroz, ativei meus sapatos tempestade, determinado a pegá-lo antes que ele pudesse escapar. Enquanto continuávamos nosso duelo aéreo, eu liberei uma barragem de magia de luz, cada explosão crepitando com poder enquanto riscava o céu. Eclipso esquivou e teceu, seus movimentos graciosos e fluidos enquanto ele dançava pelo ar. Mas eu me recusei a deixá-lo escapar. Com um salto poderoso, lancei-me para frente, fechando a distância entre nós num piscar de olhos. Eclipso virou-se para mim, seus olhos brilhando com malícia enquanto ele se preparava para enfrentar meu ataque de frente. Com um movimento rápido, balancei minha espada matador de gigantes, a lâmina brilhando com luz radiante enquanto cortava o ar. Eclipso levantou as mãos para se defender, mas era tarde demais. Minha lâmina acertou em cheio, abrindo um corte profundo em seu peito e fazendo-o cambalear para trás. Enquanto eu esfaqueava Eclipso no peito, envolvi minha magia de luz ao redor dele, restringindo sua força e impedindo que ele nos teletransportasse para um local diferente. Mas mesmo enquanto eu o mantinha preso, o cenário mudou mais uma vez, e nós dois caímos na vasta extensão do oceano abaixo. O impacto enviou ondas de choque ondulando pela água enquanto despencamos nas profundezas, nossos tamanhos e pesos impressionantes nos arrastando para o abismo. A pressão do oceano se fechou ao nosso redor, a escuridão nos engolindo inteiros enquanto afundávamos mais e mais nas profundezas turvas. Apesar do caos e da confusão, recusei-me a soltar Eclipso, meu aperto nele aumentando a cada momento que passava. Com minha magia de luz segurando no lugar, ele lutou e se debateu contra minha contenção, mas eu me segurei firme, recusando-me a ceder um centímetro. À medida que afundávamos mais nas profundezas do oceano, a pressão se intensificava, desabando sobre nós como um torno. Mas eu me recusei a vacilar, canalizando cada grama de força e determinação que eu tinha para manter meu controle sobre Eclipso. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, chegamos ao fundo do oceano, a escuridão pressionando ao nosso redor como um cobertor sufocante. Com uma última onda de esforço, consegui dividir o corpo gigantesco de Eclipso em dois e dissipei seus restos com magia de luz. Com Eclipso derrotado ou pelo menos subjugado por enquanto, a vontade de levantar a cabeça e soltar um rugido de vitória surgiu dentro de mim, mas enquanto eu ofegava por ar, percebi que nem tinha energia para tal demonstração. Com nossa batalha concluída e nenhum inimigo restante para lutar, meu corpo começou a encolher, os efeitos do meu estado elevado passando. À medida que a pressão do oceano me atingia, minha visão começou a desaparecer, e um profundo cansaço se instalou em meus ossos. A cada momento que passava, a força drenava do meu corpo, deixando-me sentindo drenado e exausto. Lutei para permanecer consciente, agarrando-me aos últimos resquícios da minha determinação, mas a escuridão se fechou ao meu redor, envolvendo-me em seu abraço frio. E então, com o último suspiro, sucumbi à escuridão, deslizando para a inconsciência enquanto as profundezas do oceano me reivindicavam. Capítulo 72. Enquanto eu lentamente abria minhas pálpebras, cada músculo do meu corpo parecia protestar, como se estivessem tendo um pequeno protesto próprio. Ugh, de alguma forma eu acabei no inferno, murmurei, minha voz áspera e baixa, enquanto tentava levantar minha mão para massagear minha cabeça latejante. Mas no meio do movimento, eu congelei, meus olhos se arregalando de surpresa. Em vez da minha pele habitual, minha mão estava coberta por uma gosma de energia estranha e escura. Bem, o feitiço antidano de Ravenna é certamente mais eficaz do que o anunciado, murmurei, conseguindo dar uma risada sem entusiasmo antes de cair de volta na cama com um gemido. Acho que não pode ser o inferno, afinal. A cama é muito confortável, e não ouvi música de elevador no caminho para cá, comentei, olhando ao redor do quarto com os olhos semicerrados. O lugar tinha uma vibe séria de hotel, como uma suíte chique que você vê naquelas revistas de luxo. Era grande, tipo, maior que a sala de estar do meu apartamento, e as paredes eram todas pintadas em diferentes tons de azul, dando uma vibe relaxante. Mas aqui está o problema, nenhuma luz natural entrando. Ou é meia-noite ou eles esqueceram de instalar janelas, murmurei para mim mesmo, coçando a cabeça. Finalmente reunindo energia para me sentar, dei uma olhada na minha roupa. Ou o que costumava ser minha roupa. Em vez do meu confiável traje de cruzader, agora eu estava usando algum tipo de roupa justa azul e verde descolada. Bem, eu sempre quis fazer cosplay. Acho que essa é minha chance, ri balançando a cabeça em descrença. Depois de voltar a mim, parecia que alguém tinha se dado ao trabalho de arrastar meu eu inconsciente para este lugar. Onde exatamente? Nenhuma pista. Mas ficar pensando nisso não estava me levando a lugar nenhum. Hora de fazer um bom e velho trabalho de detetive. Com um suspiro, levantei-me da cama confortável, decidindo explorar meu novo lugar. Saindo do quarto, fui recebido pela visão de um peixe humanoide. Sim, você leu certo. Um peixe humanoide segurando um tridente como se estivesse prestes a dar uma surra no Aquaman. Tritões? Eu fui levado para Atlântida, murmurei, olhando para a figura de peixe com uma mistura de confusão e diversão. O homem-peixe me lançou um olhar severo e bateu seu tridente no chão, como se estivesse impondo a lei. Você está na ilustre cidade de Tretonis, para ser preciso, ele declarou, sua voz pingando autoridade. Nossas patrulhas encontraram você desmaiado no fundo do mar depois de saírem para investigar uma perturbação nas correntes. Eu assenti, assimilando a informação. Ah, entendi. Nesse caso, obrigado a você e seu esquadrão aquático pelo resgate, respondi, oferecendo um sorriso agradecido. Diga, tem alguma ideia de quanto tempo fiquei inconsciente? Perguntei, franzindo as sobrancelhas. O sujeito peixe coçou seu queixo escamoso, me dando uma olhada rápida. Você está inconsciente há cerca de 2 dias. Nossos médicos estavam apostando que você ficaria apagado por um mês inteiro, dado o estado lamentável em que você estava, ele explicou. Seu tom uma mistura de curiosidade e preocupação. Não consegui deixar de rir disso.
Sobreviver a um cochilo no fundo do mar não estava exatamente na minha lista de desejos. Bem, acho que sou mais forte do que pareço, brinquei, abrindo um sorriso. Por falar nisso, vocês não teriam tropeçado na minha espada confiável durante sua missão de resgate oceânico, teriam? Perguntei esperançoso. O sujeito peixe assentiu. Sua espada e equipamento estão todos guardados em nosso depósito, ele anunciou, oferecendo-se para liderar o caminho. Siga-me, eu te levo até lá. Lidere o caminho, bom senhor, respondi ansiosamente, retribuindo seu aceno enquanto partíamos em nossa pequena expedição. Depois de alguns passos, a curiosidade tomou conta de mim e eu gritei. Ei, só uma ideia rápida. Você não está nem um pouco curioso sobre o porquê de eu estar tirando uma soneca no fundo do mar? Brinquei, lançando-lhe um olhar de soslaio. O guarda-peixe soltou uma risada, suas guelras balançando em diversão. Estamos cientes de suas circunstâncias. Você derrotou um grande mal que representa uma ameaça não apenas ao mundo da superfície, mas também à Atlântida. E por isso somos gratos, ele explicou, para minha surpresa. Antes que eu pudesse entender como eles sabiam da minha briga com Eclipso, o guarda contou tudo. 2 dos seus amigos, Besouro Azul e Ravena, nos contaram sobre suas circunstâncias depois que tiramos você da água, ele acrescentou. Ah, Besouro Azul e Corvo, que bom aspecto, pensei em voz alta, acenando em reconhecimento. Besouro deixou alguma coisa boa para mim, por acaso? Perguntei, esperando uma pequena surpresa me esperando no depósito. O guarda assentiu em confirmação. De fato, ele fez isso. Você encontrará os itens que ele deixou esperando por você no depósito, ele confirmou, liderando o caminho com o movimento de sua barbatana. Chegamos ao depósito e, fiel à palavra do soldado suspeito, minhas coisas estavam todas lá. A maioria parecia ter passado pelo espremedor, mas meus confiáveis sapatos Tempestade e a espada matador de gigantes ainda estavam em boas condições, e era tudo o que eu precisava. Todo o traje de cruzadeiro estava perdido de qualquer maneira, não como se eu planejasse bancar o super-herói tão cedo. Então havia aquela maleta metálica, o pequeno pacote surpresa que Besouro Azul deixou para mim. Ao abri-la, não pude deixar de sorrir ao ver todos aqueles fragmentos de diamante negro. Eles praticamente exalavam malícia, como se estivessem ansiosos por uma briga. Boa sorte com isso, Eclipso, velho amigo, eu ri dando um tapinha na maleta. Ah, e a propósito, o pinguim mandou um oi, eu acrescentei, fechando a maleta e jogando-a no meu armazenamento de sombras. Eu lidaria com aquelas joias sinistras mais tarde, as limparia com um pouco de magia de luz e esfregaria a alma de Eclipso para fora dali. Mas por enquanto a missão estava cumprida na frente do Eclipso. E essa é a equipe que eu reuni para enfrentar Eclipso. A primeira foi Ravena, que salvou minha pele com seu mojo mágico. Depois houve Besouro Azul, que relutantemente se juntou ao pinguim para me dar uma mão. Com os dispositivos de Besouro Azul e as conexões do pinguim, reunir aqueles fragmentos de diamante negro foi moleza. Então aí está meu grande plano para derrubar Eclipso. Não é exatamente um golpe de gênio, mas como uma maratona de compras no sistema e alguns favores pedidos. Mas ei, qualquer coisa dá conta do recado, certo? Depois de guardar todo o meu equipamento no depósito de sombras, virei-me para o soldado peixe com um aceno de cabeça. Obrigado novamente pelo salvamento lá atrás, eu disse, dando a ele um olhar agradecido. Mas o dever chama, então se você pudesse me apontar a direção da superfície, seria ótimo. O homem peixe dispensou minha gratidão. Não precisa agradecer. Posso guiá-lo de volta quando estiver pronto, ele respondeu, e eu pude sentir um mais vindo quando ele parou no final da frase. E com certeza, lá estava. Mas o rei Arthur solicitou uma audiência com você antes de você sair, ele declarou. Não pude deixar de levantar uma sobrancelha. Rei Arthur, como o rei de Atlântida, como Aquaman. O único, o homem peixe confirmou com um aceno de cabeça. Então, o que vai ser? Você vai conhecer sua majestade? Ele perguntou. Soltei um suspiro. Bem, vocês salvaram minha pele, então acho que é justo fazer uma visita ao rei, pensei, coçando a cabeça. Mostre o caminho. Com um encolher de ombros e uma sensação de curiosidade girando em minha mente, segui o homem-peixe pelos corredores sinuosos de Tretonis. Enquanto caminhávamos, não pude deixar de me maravilhar com a arquitetura da cidade subaquática e a agitação de seus habitantes aquáticos. Então, alguma ideia do que Aquaman quer comigo? Perguntei ao soldado peixe, quebrando o silêncio. Ele olhou para mim com um sorriso cúmplice. Não posso dizer que tenho algum, amigo. Mas sua majestade não convoca visitantes sem motivo, ele respondeu enigmaticamente. Eu ri. Acho que vou descobrir em breve, eu disse, balançando a cabeça. Nunca um momento de tédio, hein? Sinceramente, eu não tinha ideia do que Aquaman tinha a ver comigo ou porque ele queria me ver, mas eu não recusaria a oportunidade de me familiarizar com mais personagens de quadrinhos da DC. Esses pontos não vão se acumular sozinhos, sabe? Capítulo 73. Enquanto eu estava na grandiosidade inspiradora da sala do trono de Poseidon, tive que lutar contra a vontade de deixar meu caipira interiorano e geek de quadrinhos correrem soltos. Quer dizer, sério, eu estava na sala do trono de Atlântida. O lugar estava pingando opulência, adornado com decoração dourada e azul, e apoiado por pilares imponentes que alcançavam os céus, ou devo dizer, a superfície do oceano. As paredes ostentavam janelas gigantescas que ofereciam uma vista de tirar o fôlego do mundo subaquático, repleto de uma variedade de peixes coloridos correndo de um lado para o outro. E lá, no final de tudo, estava sentado o próprio Aquaman, empoleirado no topo de seu trono como um rei do mar, sem camisa e vestindo nada além de um par de calças verdes justas. Bem, eu originalmente pedi ao guarda-homem-peixe para liderar o caminho, pensando que Aquaman estaria em Tretonis. Mas por sorte, ele estava relaxando em uma outra cidade subaquática. Mas ei, não tem como voltar atrás agora. Uma vez que eu disse que o encontraria, eu não poderia exatamente desistir, certo? Felizmente os Atlantes tinham esse meio de transporte bacana, uma espécie de submarino mágico, que podia atravessar as correntes subaquáticas mais rápido do que um jato em alta velocidade.
Então, apesar do pequeno desvio, não perdi muito tempo para chegar aqui. A voz de Aquaman reverberou pela sala do trono, me arrancando do meu devaneio. Bem-vindo à Atlântida, Mika Foster, ele proclamou grandiosamente, levantando-se do trono. Primeiro, permita-me expressar minha gratidão por lidar com o eclipse em nome de Atlântida e do mundo inteiro, ele continuou, seu comportamento sereno enquanto se aproximava de mim. Eu sou o rei de Atlântida, mas você provavelmente me conhece melhor como Aquaman, ele se apresentou, estendendo a mão para mim. Mas não há necessidade de formalidades. Você pode me chamar de Arthur. O prazer é meu, respondi, apertando sua mão com um sorriso. Sim, esse é o Aquaman para você. Claro, fãs de quadrinhos gostam de fazer piadas sobre ele, mas ele é realmente algo diferente. Ele não é apenas insanamente poderoso, mas também é o governante de um continente submerso inteiro. Ele provavelmente poderia afundar o mundo com uma única palavra se quisesse. No entanto, aqui estava ele, tão humilde e amigável quanto possível. Mas ei, essa não era exatamente a hora para fanatismo. Posso perguntar por que você pediu para me conhecer? Perguntei enquanto soltava a mão do Aquaman depois de alguns apertos firmes. Ele me deu um sorriso preocupado. Receio ter chamado você para pedir um favor, ele admitiu. Eu entendo que você deve estar exausto depois de uma batalha tão monumental, mas devo pedir mesmo assim, ele acrescentou. Eu ri suavemente com suas palavras. Só perguntar não é um problema, eu o assegurei. Estou disposto a ouvir você, mas vou ser honesto, lidar com o eclipse levou mais tempo do que o esperado, e eu ainda tenho alguns negócios para resolver no mundo da superfície. Então, Aquaman assentiu solenemente. Eu entendo, mas estamos lidando com um problema sério aqui. Ele explicou, sua expressão grave. Uma espécie de água viva altamente inteligente está se reunindo para invadir. Eles estão se preparando para uma invasão total de Atlântida. E se não acabarmos com isso pela raiz, eles vão causar estragos no mundo da superfície também, ele acrescentou. Não pude deixar de levantar uma sobrancelha. Água viva? Sério? Essas bolhas flutuantes e fofas? Eu disse, tentando entender. Quanto problema elas podem realmente causar, mesmo com seus cérebros? Aquaman soltou um suspiro pesado. Eu sei que parece absurdo, mas essas criaturas não são brincadeira. Elas já nos causaram dores de cabeça antes, ele explicou. Antigamente, elas tomaram tretonis durante o reinado do rei Orin. Nós mal os expulsamos naquela época, mas agora elas estão de volta com números maiores e tecnologia mais avançada, ele acrescentou, parecendo sombrio. Bem, isso foi inesperado. Essas águas vivas devem ter saído direto de uma história em quadrinhos vintage. Sério, de onde essas águas vivas vieram? Alguém derramou tinta no oceano? Ou o quê? Provavelmente é o efeito borboleta de novo. Mas por mais que eu quisesse assumir a responsabilidade pela minha mera presença e limpar essa bagunça, tenho outros peixes para fritar. Livevire provavelmente está se perguntando onde eu estive, e eu tenho uma startup para lançar, e não muito tempo a perder. Além disso, tenho certeza de que Atlantis ficaria bem, mesmo sem minha ajuda. Aquaman ainda tinha seus amigos na liga se as coisas dessem errado, afinal. Sinto muito, mas lutar debaixo d'água não é exatamente meu forte, eu disse, balançando a cabeça em tom de desculpa. Eu sou mais um morador da superfície, sabia? Além disso, da última vez que molhei os pés, quase virei comida de peixe se o seu povo tretonis não me resgatasse, acrescentei com uma risada irônica. Aquaman deu de ombros como se estivesse decidindo o que almoçar. Não precisa se preocupar com isso, ele disse, seu tom tranquilo. Já ouviu falar sobre como nós, Atlantes, nos adaptamos à vida subaquática? Ele perguntou, como se estivesse compartilhando alguma informação privilegiada. Cocei a cabeça, tentando lembrar da minha aula de História Atlante do ensino médio. Assim, algum cientista criou um soro especial, certo? Fez vocês conseguirem suportar a pressão e respirar debaixo d'água. Eu respondi, a lâmpada finalmente piscando no meu cérebro. Você não está sugerindo que vai me dar uma dose dessa coisa, está? Perguntei, erguendo uma sobrancelha tão alto que ela quase desapareceu na linha do meu cabelo. Aquaman assentiu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ok, agora eu estava oficialmente confuso. Você percebe o que está oferecendo, certo? Eu disse, meu ceticismo elevado ao nível 11. Distribuir superpoderes não é exatamente o estilo da liga. Qual é o truque? Eu pressionei, dando a ele meu melhor olhar de estou de olho em você. Quer dizer, não me entenda mal, eu já sou um arsenal ambulante com minha magia de luz, controle de sombras e todos os meus dispositivos. Adicionar poderes Atlantes à mistura? É como dar propulsores de foguete a um carro de corrida, qualquer um diria que é desnecessário e potencialmente explosivo. E isso vai totalmente contra todo o ethos da Liga da Justiça. A Liga não era sobre tomada de poder, eles eram todos sobre freios e contrapesos, mesmo entre si, certificando-se de que ninguém se tornasse grande demais para suas botas. Então, Aquaman me oferecendo, um indivíduo já perigoso que não é afiliado à Liga. Este soro foi como tentar vender protetor solar para um peixe, suspeito pra caramba. Agora para todos os novatos em histórias em quadrinhos por aí. Vocês devem estar coçando a cabeça se perguntando por que um pequeno soro que permite que você respire debaixo d'água é um negócio tão grande. Quer dizer, isso não é só coisa do Aquaman? Qual é o problema? Bem, deixe-me explicar para você. Aquaman pode ser o ponto alto de muitas piadas, mas não vamos esquecer, o cara não é desleixado em termos de atributos físicos puros, comparável aos melhores deles. Claro, alguém como Superman provavelmente poderia obliterar o Aquaman na superfície com seu conjunto de superpoderes de merda, mas debaixo d'água? Isso é um jogo completamente diferente.
Aquaman é como campeão dos pesos pesados lá embaixo, e até o velho super teria uma corrida pelo seu dinheiro. Então, sim, obter os poderes do Aquaman é meio que um grande negócio. Estou lhe oferecendo algo que você não pode ganhar sozinho, Aquaman perguntou, lançando-me um sorriso que parecia mais frio que as unhas dos pés de um urso polar. O que isso quer dizer? Respondi, estreitando os olhos para ele. Não é exatamente um segredo que você não era muito diferente de um mundo de superfície irregular até recentemente, e ainda assim você conseguiu derrubar Eclipso. Aquaman respondeu, todo frio e controlado. Nós não sabemos como, mas está claro que você tem um talento para adquirir poderes, ele acrescentou, jogando a bomba como se não fosse grande coisa. Soltei um suspiro. Como eu pensava, parecia que eu não conseguiria manter minha força constantemente crescente em segredo para sempre, não que eu achasse que seria exposta tão cedo. Já faz mais de 2 meses desde que eu fui parar nesse mundo louco de histórias em quadrinhos? Nós, como na Liga da Justiça. Eu levantei uma sobrancelha. Estou certo em assumir que isso não é só ideia sua, mas uma decisão tomada por toda a gangue? Eu cutuquei, tentando juntar as peças do que realmente estava acontecendo nos bastidores. Foi ideia do Batman, e os 7 membros fundadores da Liga concordaram com isso, explicou Aquaman, lançando alguma luz sobre a situação. Inicialmente havia alguns céticos, mas Batman e Superman conseguiram persuadir a todos, e aqui estamos, acrescentou ele com um encolher de ombros. Ah, o bom e velho Bruce, sempre mexendo na panela. Não pude deixar de me perguntar que maldade estava se formando naquele cérebro de morcego dele. Mas ei, não adianta ficar pensando nisso agora. Levei um momento para refletir, pesando os prós e os contras, antes de finalmente soltar um suspiro derrotado. Parece que estou sendo manipulado como um violino, murmurei. Mas ei, por que diabos não? Conte comigo, declarei, imaginando que seria tolice deixar passar um power, como esse. Quanto aos motivos ocultos de Bruce, bem, ele pode tramar o quanto quiser. O que isso tem a ver comigo? Sou descarada o suficiente para pegar o que posso e dizer a ele para cair fora se ele veio pedir um favor que eu não estava disposta a dar. Capítulo 74. Enquanto eu lentamente emergia da névoa da inconsciência na mesa de operação estéreo, não pude negar a onda de vitalidade correndo por minhas veias. Claro, havia uma coceira persistente, mas ela foi ofuscada por esse vigor recém-descoberto. Antes que eu pudesse apreciá-la completamente, uma notificação do sistema interrompeu rudemente meu momento de zen. Você atingiu a fisiologia Atlante. Gostaria de incorporá-la ao sistema? Franzi a testa diante do prompt inesperado. O sistema poderia realmente roubar poderes de fora de suas prateleiras virtuais? Qual é o truque? Perguntei-me, e com certeza, o sistema tinha uma resposta pronta. Ao incorporar a fisiologia Atlante ao sistema, você poderá editá-la e melhorá-la usando pontos, da mesma forma que qualquer compra na loja do sistema. Revirei os olhos internamente. Não, obrigado, pensei, descartando a notificação com um movimento mental. Fiquei irritado que na primeira vez que consegui subir de nível sozinho, o sistema já estava tentando colocar suas mãos digitais sujas nele. Pode me chamar de paranoico, mas havia algo sobre isso que parecia suspeito. Eu sempre acreditei que nada vinha de graça e nutria dúvidas sobre o sistema desde o primeiro dia. Eu até brinquei com a ideia de cortar laços com ele eventualmente, mas parecia que eu teria que agir naquele plano mais cedo do que o esperado. Afinal, o que é dado sempre pode ser tirado, e eu não estava prestes a deixar outra pessoa segurar minhas cartas para mim. Com um senso de propósito me impulsionando para frente, deixei de lado minhas preocupações sobre as intenções do sistema e me concentrei na tarefa em questão: ajudar Aquaman e os Atlantes a vencer esta guerra. Com um suspiro determinado, alcancei a beirada da cama, pretendendo me levantar e enfrentar os desafios que viriam. Mas por sorte, minha tentativa de ficar de pé terminou em um desastre inesperado. Meu aperto na cama era aparentemente muito forte, fazendo com que ela desmoronasse sob meu toque. Antes que eu pudesse me recuperar do constrangimento, a porta se abriu e entrou o familiar soldado homem-peixe que eu havia encontrado em Tretonis. Você finalmente acordou, eu vejo. Ele me cumprimentou com um sorriso, seus olhos varrendo o quarto. Vai levar um tempo para se acostumar com sua nova força. Eu posso te levar para o pátio de treinamento de Poseidon para te ajudar a se acostumar com isso, ele ofereceu, se movendo para me ajudar a levantar antes de hesitar, provavelmente se lembrando da minha força sobre-humana. Não pude deixar de rir de sua cautela enquanto lentamente me levantava. Não precisa disso, assegurei a ele, recuperando uma caneta do meu estoque de sombras. Já estou no controle, acrescentei, girando a caneta entre meus dedos para demonstrar meu controle. Com a força adicional da fisiologia Atlante, cada parte de mim parecia uma arma em potencial. E com minha habilidade que me tornava um mestre em todas as coisas relacionadas a armas, bem, digamos que eu estava me sentindo bem imparável. Definitivamente valia os pontos que investi nela. Os olhos do soldado peixe se arregalaram de admiração diante da minha exibição. Impressionante. Ele murmurou rapidamente recuperando a compostura. Nesse caso, eu o levarei para conhecer o rei Arthur e os generais. Eles logo começarão a discutir nosso plano de ação, ele me informou gesticulando em direção à porta. Parece um plano. Quanto mais cedo colocarmos esse show na estrada, mais cedo poderei encerrar as coisas aqui e voltar à superfície, respondi com um sorriso, pronto para enfrentar quaisquer desafios que me aguardassem. Enquanto Aquaman e os generais Atlantes se reuniam em volta de uma grande mesa intrincadamente esculpida na sala de guerra de Poseidon, a tensão pairava espessa no ar. A ameaça do exército de águas vivas altamente inteligentes pairava grande, e cada estratégia, cada decisão, poderia significar a diferença entre a vitória e a derrota para Atlântida. Os generais, com expressões severas e focadas, debatiam ferozmente, vozes subindo e descendo enquanto discutiam táticas e contingências. Aquaman, sentado à cabeceira da mesa, ouvia atentamente, ocasionalmente interferindo com seus próprios insights e sugestões.
Assim que a discussão chegou a um ponto crítico, a porta da sala de guerra rangeu ao abrir, e Mika foi conduzido para dentro pelo soldado homem-peixe que o acompanhara antes. Os olhos dos generais piscaram com irritação ao ver o morador da superfície se intrometendo em sua reunião, mas eles permaneceram em silêncio, escolhendo ignorar sua presença em vez de falar sobre ela. Mika, imperturbável pela recepção fria, sentou-se na outra ponta da mesa, sua expressão neutra enquanto observava os procedimentos. Ele sabia que não era exatamente bem-vindo ali, mas ele tinha interesse nessa luta também, quer os Atlantes gostassem ou não. Aquaman, notando o desconforto dos generais, mas escolhendo respeitar o silêncio deles, limpou a garganta e se dirigiu à sala. Senhores, entendo que a presença de Mika pode ser inesperada. Ele começou, lançando um olhar na direção de Mika. Mas fiquem tranquilos, ele está aqui para nos ajudar de qualquer maneira que puder. Suas habilidades seriam inestimáveis nesta batalha. Um dos generais não conseguiu resistir a expressar seu ceticismo. Contanto que o morador da superfície não estrague as coisas e siga as ordens, suponho que podemos tolerar sua companhia, ele comentou, seu tom pingando com desprezo mal disfarçado. Aquaman lançou um olhar penetrante ao general, silenciosamente o repreendendo por sua grosseria. Ainda assim, o general permaneceu desafiador, encontrando o olhar de Aquaman com um olhar obstinado próprio. Mika, no entanto, apenas riu do comentário sarcástico do general, seu comportamento descontraído não perturbado pela hostilidade direcionada a ele. Quando Aquaman abriu o espaço para sugestões, Mika aproveitou a oportunidade para falar, para desgosto dos generais. Ignorando seus olhares desaprovadores, ele fez uma pergunta que pareceu pegá-los desprevenidos. Qual é o objetivo final aqui, pessoal? O que vocês esperam alcançar? Mika perguntou, seu tom sincero e direto. Os generais trocaram olhares incrédulos, claramente surpresos com a audácia de Mika. Um deles zombou, sua expressão pingando condescendência. O que mais além da vitória almejaríamos? Ele retrucou, olhando para Mika como se ele fosse uma criança ingênua. Mika, no entanto, permaneceu imperturbável diante do escárnio do general, seu sorriso se alargando enquanto ele oferecia sua perspectiva. Não se trata de ganhar ou perder a guerra, ele explicou calmamente. É sobre como você quer vencer esta guerra. Você vai se contentar em apenas espantar o povo água-viva? Exterminá-los para sempre? Talvez ensiná-los uma lição que eles não vão esquecer tão cedo, fazê-los pensar duas vezes antes de invadir novamente? Ele sugeriu, seu olhar firme e inabalável. Apesar do ceticismo dos generais, as palavras de Mika ficaram no ar, forçando-os a refletir sobre o verdadeiro escopo de suas ambições no conflito iminente. Aquaman balançou a cabeça firmemente, sua voz carregando o peso de sua autoridade. Extermínio está fora de questão. Como rei dos oceanos e mares, essas águas vivas podem estar descontentes com meu governo, mas elas ainda são meus súditos, e eu sou obrigado a protegê-las. Ele declarou, descartando qualquer noção de aniquilação com um aceno de mão. Um dos generais soltou um bufo irônico. Mesmo se quiséssemos exterminá-los, não é como se tivéssemos os meios para isso, ele comentou, balançando a cabeça com pesar. Com seus números absolutos, nossa melhor esperança é uma vitória de pirro, empurrando-os para trás, mas sofrendo pesadas perdas no processo, ele acrescentou. Sua expressão grave. O sorriso de Mika se alargou enquanto ele se dirigia ao general cético. Ah, mas quem disse que você não pode garantir uma vitória decisiva com baixas mínimas? Eu definitivamente não consegui, ele interrompeu, seu tom confiante. Claro, as águas vivas podem ser mais numerosas que você, mas quantas delas seriam necessárias para derrotar um soldado atlante? Qualidade supera quantidade em qualquer dia da semana. Ele brincou, erguendo uma sobrancelha desafiadoramente. A carranca do general se aprofundou com a observação de Mika. A guerra não é tão simples quanto você faz parecer, morador da superfície, ele retrucou, seu tom tingido de irritação. Há inúmeras variáveis a considerar, fatores ambientais, moral das tropas, formações de batalha. Após cuidadosa deliberação, determinamos que uma vitória pírica é nossa melhor aposta, explicou. Afinal, conhecemos as capacidades de nossos soldados melhor do que ninguém. Concluiu com uma nota de finalidade em seu tom. Mika riu da afirmação do general, levantando a mão com um sorriso irônico brincando nos lábios. Não posso discutir com você aí sobre as capacidades dos seus soldados, ele concedeu, sua voz casual, mas confiante, enquanto ele invocava um orbe brilhante de luz mágica em sua palma. Mas você conhece minhas próprias capacidades? Ele continuou, suas palavras sumindo enquanto o orbe se dispersava, espalhando-se em uma cascata de partículas radiantes que envolviam todos na sala de guerra com seu brilho etéreo. Se você soubesse que eu posso temporariamente aumentar a força, velocidade e durabilidade de todos em dobro com minha magia, Mika perguntou, seu tom cheio de intriga. Você ainda insistiria que uma vitória de pirro é o melhor que você pode almejar? Capítulo 75. Colocando meu pé sobre a cabeça coroada de uma água-viva gigante, recuperei minha espada de sua forma derrotada e enviei a criatura flutuando para as profundezas turvas abaixo. O rei deles caiu, e a maioria de suas forças encontrou seu fim, declarei, apoiando-me casualmente no punho da minha lâmina de matador de gigantes. Parece que esse pequeno conflito subaquático chegou ao fim, comentei, virando-me para encarar Aquaman e o esquadrão de guardas reais atlantes ao seu lado. De fato, e devemos tudo à sua magia de luz por garantir tal vitória com perdas mínimas, Aquaman reconheceu com um sorriso cansado. Meus generais de sangue puro provavelmente ficarão envergonhados demais para sequer mostrarem seus rostos depois de duvidarem de você, ele acrescentou com uma risada triste. Dei de ombros com indiferença. Não posso culpá-los por duvidar de um morador da superfície em uma briga subaquática. Não somos exatamente famosos por nossas habilidades de guerra aquática, brinquei, deslizando minha espada para as sombras do meu depósito. Mas ei, a guerra acabou, e eu fiz a minha parte.
É hora de eu ressurgir, anunciei, lançando um olhar para cima, para a extensão escura acima, sugerindo o mundo além das ondas. Aquaman arqueou uma sobrancelha inquisitivamente. Já está saindo? Ele questionou. Temos um banquete planejado para honrar os caídos e celebrar nossa vitória. Tenho certeza de que muitos do meu povo estariam ansiosos para conhecê-lo, ele acrescentou, o convite pairando no ar. Dei um sorriso brincalhão para Aquaman. Então, alguma beldade atlante estonteante na mistura? Provoquei, levantando uma sobrancelha em antecipação. Aquaman riu com vontade. Eu diria que há alguns admiradores ansiosos para conhecer nosso estimado herói de guerra, ele respondeu com um largo sorriso. As mulheres tendem a desmaiar por um homem com algumas histórias heroicas para contar, ele acrescentou, batendo-me firmemente no ombro. Seu tapa, embora bem intencionado, quebrou minha barreira de véu de guardião como vidro e quase arrancou meu ombro do lugar. Claro, o soro Atlante tinha fortalecido meu físico, mas Aquaman ainda tinha vantagem no departamento de força. Revirei os olhos, esfregando meu ombro dolorido. Não posso dizer que não estou tentado, murmurei ironicamente. Mas o dever chama, e tenho muitos negócios inacabados lá em cima, expliquei, dispensando a ideia de um encontro romântico com uma risada. Aquaman suspirou bem-humorado, balançando a cabeça. Teimoso como sempre, Mika, ele comentou, fechando os olhos momentaneamente. Com um gesto sutil, um chamado ressonante ecoou pelas profundezas, convocando um golfinho gigante das sombras. Esse rapazinho vai te escoltar de volta para casa em segurança. Tome cuidado e apareça sempre que tiver oportunidade, Aquaman ofereceu, estendendo a mão para mim. Eu sorri, apertando sua mão firmemente. Você sabe o que fazer, Arthur. Se precisar de uma mão, é só me dar um grito. Mas lembre-se, meu heroísmo tem um preço, brinquei, dando uma piscadela para ele. Até a próxima, então concluí, soltando sua mão e agarrando a barbatana dorsal do golfinho, pronto para surfar nas correntes de volta à superfície. Boa e velha senhora liberdade, murmurei, saboreando o gosto do ar fresco da superfície enquanto nadava em direção à costa. Obrigado pela carona, amigo. Sinta-se à vontade para voltar agora, acrescentei, virando-me para dar ao golfinho gigante um afago agradecido em seu flanco lustroso e brilhante. Com um grito alegre, ele mergulhou sob as ondas, desaparecendo na vasta extensão do oceano. Voltando meu olhar para a terra, me impulsionei pela água até que meus pés finalmente encontraram a costa arenosa. Lar, doce lar, suspirei contente, saboreando a sensação de chão firme sob meus pés. Esticando-me preguiçosamente, parei quando notei os olhares curiosos de alguns banhistas por perto. Olhando para mim mesmo, rapidamente percebi por que estava atraindo atenção. Era inverno, afinal, e aqui estava eu de pé na praia, vestindo apenas uma calça, pingando água fria do oceano. Deve ter sido uma visão e tanto. Mas não foi só minha vestimenta que chamou a atenção das pessoas. Meu corpo passou por algumas mudanças sérias durante minhas aventuras subaquáticas. O soro Atlante não só me deu a habilidade de respirar debaixo d'água e suportar a pressão esmagadora do oceano, mas também esculpiu meus músculos em uma forma que deixaria os fisiculturistas verdes de inveja. Eu não era muito volumoso, nem muito magro, apenas o equilíbrio perfeito entre força e estética. Além disso, depois de passar tanto tempo lutando debaixo d'água, deixei crescer uma barba consideravelmente desgrenhada que, junto com meu cabelo longo, atrairia a atenção de qualquer um. Mas já chega de mudanças na minha aparência. Depois de passar tanto tempo submerso nas profundezas, navegando nas correntes do oceano e forçando meus músculos sob a pressão no fundo do mar, minha força e agilidade atingiram novos patamares. Andar em terra firme parecia uma brisa comparado ao peso da água me pressionando. Ah bem, meus ganhos definitivamente não foram pequenos dessa vez. Dando de ombros e sorrindo, ignorei os olhares e continuei meu passeio tranquilo pela praia, me sentindo mais em casa na minha própria pele do que nunca. É melhor ligar para Azrael, ver o que aconteceu enquanto estive fora. Passeando pelo parque em seu traje civil, Azrael não pôde deixar de parar em seu caminho diante da cena bizarra que se desenrolava diante dele. Lá, sentado em um banco à frente, estava um jovem pálido com cabelo desgrenhado e barba por fazer, envolvido no que parecia ser uma discussão acalorada com um rato enorme empoleirado ao lado dele. Do que diabos você está falando, rato? O jovem retrucou, seu tom cheio de irritação. O lugar do Ted não é uma lata de lixo de beco aleatório. É até melhor que o meu apartamento. Ele continuou, apontando um dedo acusador na direção do rato, provocando uma série de guinchos indignados do roedor. Em primeiro lugar, eu não estava de bobeira nos últimos meses. Eu estava lutando uma guerra sangrenta enquanto você estava ocupado comendo queijo no apartamento do Ted. O jovem exclamou, como se estivesse decifrando os guinchos do rato. E daí se você ficou entediado por alguns meses? Ele acrescentou desafiadoramente. Em resposta, o rato emitiu um grito de raiva e investiu contra o dedo estendido do jovem. Vá em frente e morda o quanto quiser, rato. Nem mesmo um foguete de artilharia poderia me arranhar agora. O jovem se gabou, embora sua bravata tenha durado pouco. À medida que os dentes do rato afundavam mais, seu rosto se contorcia, ficando azul, e ele começou a agitar os braços em um frenesi de pânico. Tudo bem, você venceu. Só solte antes que você arranque meu dedo, seu pequeno bastardo. O jovem exclamou, fazendo com que o rato finalmente soltasse o aperto, emitindo um chiado satisfeito. Tendo visto o suficiente da visão peculiar, Azrael limpou a garganta para chamar a atenção do jovem. É você, Mika, ele gritou enquanto se aproximava do banco. Mika, o jovem virou-se, seu rosto se iluminando em um sorriso. Faz apenas alguns meses, Paul. Não me diga que você já esqueceu esta minha caneca encantadora? Ele brincou com uma risada. Azrael balançou a cabeça, divertido. Não sou ingrato o suficiente para esquecer um rosto que me salvou dos meus próprios demônios, ele comentou. Embora você tenha mudado bastante. Se não fosse pelo seu amigo peludo aqui, eu não teria reconhecido você, ele acrescentou, gesticulando em direção a Ratigan. Mika deu de ombros casualmente.
2 meses de guerra submarina podem fazer isso, companheiro. Acho que está na hora de um corte, ele refletiu, coçando a cabeça. De qualquer forma, como foram as coisas do seu lado? Resolvi aqueles problemas que deixei com você. Ele perguntou, levantando uma sobrancelha com interesse genuíno. Azrael assentiu, sua expressão confirmando seu sucesso. Precisei de um pouco de graxa de cotovelo, mas está tudo em ordem, ele respondeu. Livevir está por aí, agitando com seu novo talk show. Eu me certifiquei de que ela está seguindo a linha conforme suas instruções, e seu poder de estrela está disparando mais rápido do que um lançamento da SpaceX. Ele explicou com um sorriso. O sorriso de Mika se alargou com a notícia. Você se saiu bem. Agora é só uma questão de ficar de olho nela e encontrar mais caminhos para ela exibir seus poderes e fama. Mantenha-a no caminho certo, ele disse, balançando a cabeça em satisfação. E quanto a Arnold Vesker e minha startup? Mika recostou-se na cadeira, um sorriso satisfeito se espalhando pelo rosto enquanto ouvia as atualizações de Azrael. Então, Albert Vesker está a bordo, hein? Ele refletiu, balançando a cabeça em aprovação. Bem, enquanto ele estiver ansioso para mudar de vida, é um risco que vale a pena correr. Azrael levantou uma sobrancelha, uma pitada de ceticismo em sua expressão. Oferecer a ele uma barca de dinheiro pode ter sido um pouco imprudente, mas ei, a decisão é sua, ele comentou, rindo baixinho. Mika dispensou a preocupação com um encolher de ombros indiferente. O tempo dirá se vale a pena, ele respondeu, seu tom traindo sua confiança. Agora sobre a startup. Como está indo a papelada? O olhar de Azrael mudou para uma pilha de documentos próxima. Tudo organizado e pronto para sua assinatura, ele confirmou. Mas lembre-se, obter as licenças de fabricação e vendas não será moleza. Você precisará provar a segurança e eficácia de seus produtos. Mika assentiu pensativamente. Entendi. Deixe essa parte comigo, ele disse, levantando-se do assento. Hatigan, seu fiel companheiro, empoleirou-se em seu ombro, adicionando um ar de excentricidade à cena. Vou tirar um tempo, amarrar pontas soltas e então vamos colocar as coisas em marcha, declarou Mika com um sorriso, sua mente já correndo com planos. Obrigado por todo o seu trabalho duro, Paul. Eu te devo uma. Com um aceno, Mika se despediu de Azrael e saiu da sala, um homem com uma missão e uma startup no horizonte. Capítulo 76. Ao entrar no estúdio da Livevir, fui recebido por um raio crepitante de eletricidade que quase atingiu minha cabeça. Isso é jeito de dar boas-vindas ao seu chefe? Brinquei, desviando do arco perdido com uma sobrancelha levantada. Livevir me lançou um olhar desafiador, sua mão estalando com energia. Você não é meu chefe, Mika, ela retrucou, seu tom tingido de desafio. Se alguma coisa, eu é que deveria estar dando as ordens por aqui. Não pude deixar de rir da bravata dela. Claro, chefe, se você puder me oferecer as mesmas coisas que eu te dei, provoquei, listando sua liberdade recém-descoberta, um estúdio e uma chance de estrelato. Revirando os olhos, Livevir ignorou meu comentário. Tudo bem, tanto faz, ela murmurou, claramente nada impressionada. Mas falando sério, onde você estava? Ela exigiu, cruzando os braços em expectativa. Aqui e ali, você sabe como é, respondi casualmente, sorrindo para ela. Mas chega de falar de mim. Como está minha superestrela? Mantendo o caminho reto e estreito, perguntei, dando a ela um olhar penetrante. Livevir revirou os olhos com meu comentário. Se você considera hackear redes sociais para impulsionar meu programa como se manter no caminho certo, então claro, ela retrucou com um encolher de ombros casual. Mas além disso, tudo está indo bem, ela acrescentou, com um toque de orgulho na voz. Rindo, eu me inclinei para trás, imperturbável. Ei, contanto que ninguém se machuque e você não seja pego, é jogo justo, comentei, dispensando quaisquer preocupações. Além disso, não é como se não estivéssemos investindo em promoções de qualquer maneira. Você está apenas tomando as coisas em suas próprias mãos, apontei. Livevir assentiu em concordância. Exatamente, ela confirmou, me olhando curiosamente. Mas falando sério, o que há com o novo visual? Você mudou muito desde a última vez que te vi, ela observou, notando minha aparência alterada. Com um encolher de ombros indiferente, eu minimizei. Ah, nada demais. Só uma pequena escaramuça subaquática no fundo do mar, respondi casualmente. Mas por que o interesse repentino na minha aparência? Começando a se apaixonar por mim? Provoquei, levantando uma sobrancelha de brincadeira. Livevir me lançou um sorriso travesso e deu um passo para mais perto. Talvez eu seja, ela provocou de volta, traçando levemente seu dedo sobre meu peito. Você é meio que meu tipo agora. Ela disse, seu tom brincalhão. Eu ri e gentilmente empurrei a mão dela para longe. Cuidado agora, isso está beirando o assédio sexual. Você não quer que eu ligue para o RH, quer? Eu brinquei com um sorriso. Você não é divertido, Livevir disse em um tom amuado. Mas falando sério, você só queria flertar? Ou tem algo importante que você queira discutir? Ela perguntou, indo direto ao assunto enquanto se sentava atrás de sua mesa. Um pouco dos dois, admiti sentando-me. Seu talk show tem sido ótimo, com você tagarelando sobre isso e aquilo e tudo mais, mas precisamos pensar em agitar as coisas antes que fique obsoleto, sugeri, lançando-lhe um olhar significativo. Livevir me lançou um olhar cético. Sério? Você acha que minha presença eletrizante não é o suficiente para manter o público envolvido? Ela retrucou, seu tom tingido de descrença. Mantive meu olhar fixo, esperando que ela mudasse de ideia. Eventualmente, ela cedeu com um suspiro. Ok, eu admito, estou começando a ficar sem material. E falar mal do Superman depois que ele me defendeu parece errado, ela admitiu a contragosto, seu tom tingido de resignação. Assentindo em compreensão, sugeriu uma alternativa. Já pensou em ter convidados no show? Propus.
A expressão de Livevire mudou para desdém. Oh, por favor, tenho recebido pedidos de todos os Tom, Dick e Harry querendo um lugar no programa. Ela explicou. Mas é tudo apenas um bando de engravatados tentando promover suas coisas ou uma celebridade ocasional promovendo seu último filme. Nada remotamente interessante, Livevire descartou com um escárnio. Bem, teremos que encontrar um convidado intrigante para agitar as coisas, não é? Retruquei, com um brilho de excitação nos olhos. A expressão de Livevire se suavizou, indicando que ela estava considerando a ideia. Já tenho algumas pessoas em mente, mas é muito cedo para anunciar qualquer coisa, revelei. Enquanto isso, precisamos divulgar essa convidada misteriosa nos próximos episódios para que possamos fazer uma revelação espetacular quando chegar a hora. Concluí com um sorriso, ansioso para ver como ela reagiria. Imagino que você não vai me dizer quem esperar, mesmo que eu pergunte. Livevire questionou, franzindo a testa. Eu respondi com um encolher de ombros indiferente. Agindo todo misterioso. Sério, você não está impressionando ninguém, ela comentou, sua irritação evidente. Eu sorri com a reação dela. Mas por que diabos não? Confiar em você me trouxe até aqui, então vou deixar isso com você. É melhor não me decepcionar, ela avisou, seu tom cheio de um olhar penetrante. Rindo, assegurei a ela, eu não ousaria. Levantando-me do meu assento, espreguicei-me casualmente. Ainda tenho alguns negócios para cuidar e pessoas para visitar, então vou me despedir, anunciei, indo em direção à saída. Livevire não se incomodou em me ver sair. Não deixe a porta bater em você quando estiver saindo. Ela brincou com um toque de diversão na voz. Quando os portões da mansão Wayne se abriram, fui recebido por Alfred Pennyworth, parado na porta com uma expressão interrogativa. Bem-vindo, jovem amigo. Por favor, diga-me, quem você é e como veio parar aqui? Ele perguntou, seu comportamento tingido de suspeita. Dei um sorriso, tentando animá-lo. Na verdade, avisei você antes de chegar. Você não se lembra de mim? Perguntei, arqueando uma sobrancelha diante de sua expressão confusa. Nós nos cruzamos há algum tempo naquele lugar lá embaixo, lembra? Eu sou o sujeito com o rato. Continuei, gesticulando em direção a Hattigan, que espiou por trás do meu ombro e acenou amigavelmente para Alfred. O reconhecimento passou pelo rosto de Alfred. Ah, Sr. Foster, ele reconheceu, assentindo em compreensão. Minhas desculpas pelo descuido. Você passou por uma transformação e tanto, ele comentou, me olhando com curiosidade. É bem, tenho ouvido muito isso ultimamente, brinquei, rindo da observação. De qualquer forma, Bruce está por aí, interrompi, conduzindo a conversa. Alfred assentiu. De fato, ele confirmou, dando um passo para o lado para me conduzir para dentro. Por favor, entre. Permita-me escoltá-lo até o mestre Bruce, ele ofereceu, gesticulando para que eu o seguisse para dentro. Depois de um breve passeio pelos corredores labirínticos da mansão Wayne, finalmente cheguei ao salão de recepção. Lá, encontrei Bruce Wayne sentado confortavelmente em uma cadeira elegante, cercado por uma variedade de lanches e bebidas fumegantes em uma mesa próxima. Alfred, o sempre gracioso mordomo, anunciou sua partida com uma promessa de refrescos. Vou deixá-lo aqui para conversar com o mestre Bruce no seu tempo livre. Com licença, ele disse antes de desaparecer nas profundezas da mansão sem esperar por uma resposta. Bruce reconheceu minha presença com um aceno de cabeça. Você chegou cedo. Sente-se, ele convidou, gesticulando para uma cadeira vazia próxima. Eu obedeci, acomodando-me no assento com um sorriso. Você não deveria estar perguntando quem eu sou e por que estou aqui? Provoquei, levantando uma sobrancelha. Os lábios de Bruce se curvaram em um sorriso de cumplicidade. Sua aparência pode ter mudado, mas a maneira como você fala e se comporta não, ele comentou friamente. Além disso, Alfred não permitiria que qualquer um entrasse sem meu consentimento, ele acrescentou, afastando quaisquer preocupações. Soltei um suspiro, fingindo exasperação. Claro, o maior detetive do mundo, como eu poderia esquecer? Comentei, revirando os olhos em falsa descrença. Com um sorriso sutil, mas inconfundível, Bruce Wayne assumiu sua persona enquanto olhava para mim, rapidamente mudando de uma conversa casual para assuntos mais urgentes. Então, o que o traz à minha humilde morada? Você está pronto para assumir as rédeas do nosso pequeno projeto? Ele perguntou, seu tom carregando uma pitada de seriedade. Não até que eu tenha o capital para comprar de você, respondi balançando a cabeça. Mas eu vim com uma proposta de negócios, continuei, com uma centelha de excitação evidente na minha voz. O interesse de Bruce aumentou quando ele levantou uma sobrancelha. Ah, e o que pode ser isso? Ele perguntou, inclinando-se ligeiramente para frente em antecipação. Com um sorriso travesso, coloquei a mão no bolso interno. Uma cura universal para o câncer, anunciei, apresentando um pequeno frasco de pílulas sem rótulos. Não posso monopolizar toda a glória para mim, então pensei em dividir, acrescentei com uma risada, jogando o frasco para Bruce. Ele pegou sem esforço, inspecionando o conteúdo com uma expressão pensativa. Muito bem, ele respondeu simplesmente para minha surpresa. Você não vai questionar a eficácia dessas pílulas? Ou perguntar por que eu as trouxe para você? Eu perguntei, sobrancelhas erguidas em descrença. Bruce riu levemente, seu comportamento imperturbável. Naturalmente, minha equipe conduzirá testes nessas pílulas. Não há sentido em questionar sua eficácia quando podemos simplesmente verificá-la, ele explicou, com uma pitada de diversão em seu tom. E eu confio que você não traria um produto falsificado para mim. Você sabe o quão cauteloso eu posso ser. Ele acrescentou balançando a cabeça. Capítulo 77. Voando para longe da mansão Wayne, não pude deixar de sentir como se tivesse sido enganado pelo operador mais suave. Lidar com Bruce Wayne é como tentar enganar um grande mestre de xadrez com um baralho de cartas Uno.
Quer dizer, sério, o cara vê meus planos mais rápido do que eu consigo dizer cura universal para o câncer. Quando lhe apresentei a ideia de nos unirmos na cura, não estava me sentindo particularmente caridoso. Tenho a cura pronta para rolar, então por que dividir os lucros com o playboy mais rico de Gotham? Bem, por causa do capitalismo e da burocracia, é por isso. Acontece que você não pode simplesmente aparecer com uma droga milagrosa e esperar que todos embarquem. Não, há obstáculos a serem superados, caixas a serem marcadas e todo tipo de ladainha burocrática a ser navegada. Então lá estou eu, esperando que a empresa de Bruce consiga cortar a burocracia como uma faca quente corta manteiga. E veja só, ele pega mais rápido que um gato em um apontador laser. Embora eu possa não saber as complexidades de navegar no mercado de medicamentos, Bruce Wayne, com sua empresa multibilionária e suas muitas filiais, seria um especialista. Além disso, ele tinha mais de uma subsidiária especializada em produzir medicamentos com todo o saber como que os acompanham, o que o tornava o parceiro ideal. Então, aqui está o acordo. Juntar-se a Bruce não era apenas para cortar a burocracia. Claro, eu precisava que ele acelerasse a fase de testes e toda aquela bobagem burocrática, mas havia mais do que isso. Eu estava contando com o nome Wayne para emprestar algum crédito de rua sério à nossa pequena cura. As pessoas veem o selo Wayne em um produto e automaticamente confiam nele. É como mágica. Quando as pessoas começarem a tomar nossas pílulas milagrosas e verem os resultados, elas vão cantar nossos louvores dos telhados. E ei, isso significa que elas também vão confiar na minha empresa, sem amarras. No futuro, eu não precisaria depender de Bruce e sua empresa. Mas é claro que eu não estava lá para pedir uma esmola sem oferecer nada em troca. Ofereci a Bruce uma fatia generosa da torta porque, ei, o cara merece. Mas sejamos realistas, ele provavelmente teria ajudado mesmo que não houvesse um centavo para ele. É assim que ele age. Mas eu também tenho meu orgulho, sabe? Mas aqui está o problema. Tenho outro motivo para me aproximar do Bruce, chame de pressentimento. Ora, podem me chamar de paranoico, mas consigo imaginar algumas pessoas ficando loucas por uma cura universal para o câncer. Quer dizer, que Mil e todo esse jazz médico? É um grande negócio, e algumas pessoas não ficarão felizes em perder sua galinha dos ovos de ouro. Parece um enredo de filme cafona, mas neste mundo louco você nunca sabe. Então aqui vai o furo. Bruce pegou minha proposta de cabeça, linha e anzol. Você acha que eu ficaria nas nuvens, certo? Errado. Estou furioso, e aqui está o porquê. O cara viu todo o meu plano como se tivesse visão de raio-x ou algo assim. E para piorar a situação, ele teve a coragem de me chamar a atenção com um olhar presunçoso que gritava: peguei você, amigo. Agora, não me entenda mal, eu sempre me orgulhei de ser bem esperto. Mas comparado ao Bruce Wayne, eu poderia muito bem estar usando giz de cera. É uma pílula amarga de engolir, deixa eu te dizer. Mas ei, eu não sou de recuar diante de um desafio. Mais cedo ou mais tarde, terei meu momento de enganar aquele filho da mãe presunçoso. Só espere e veja. Em uma câmara clandestina envolta em sombras, Lex Luthor e Vandal Savage estavam sentados um de frente para o outro, seus olhos presos na intrincada dança de peças de xadrez. A sala era adornada com artefatos antigos, sugerindo a sabedoria e a experiência de seus ocupantes. Por que o ressurgimento repentino, Vandal? Lex perguntou, sua voz cheia de intriga enquanto ele fazia seu movimento no tabuleiro de xadrez. Poderia ser porque a ONU colocou Amanda Waller em julgamento? Os lábios de Vandal se curvaram em um sorriso malicioso, seu olhar firme enquanto ele considerava a pergunta de Lex. Ah, Amanda Waller. Ele refletiu, seu tom tingido de diversão. Ela realmente tem sido um espinho no meu lado. Mas meu retorno não é meramente uma resposta às suas palhaçadas. É sobre aproveitar o momento oportuno, as estrelas se alinhando perfeitamente para minha grande ambição. Com um golpe calculado, Vandal manobrou sua rainha para a posição. Checkmate em 3. Ele disse, levantando-se graciosamente de seu assento enquanto se preparava para ir embora, sua aura exalando confiança e poder. Quando Vandal saiu, o intelecto afiado de Lex entrou em overdrive. Seus olhos brilharam com uma determinação recém-descoberta enquanto ele examinava o tabuleiro de xadrez, analisando cada movimento e contramovimento. Movendo um peão, ele o colocou no epicentro do tabuleiro, mudando a dinâmica do jogo. Você subestimou demais a complexidade do jogo, velho amigo, Lex murmurou para si mesmo, um sorriso brincalhão brincando em seus lábios. Uma única peça escapou de sua atenção. Descansando confortavelmente no meu quarto, liguei a TV para ficar por dentro das últimas notícias. O rosto familiar de uma âncora de notícias preencheu a tela, sua voz ecoando pela sala enquanto ela se aprofundava nas últimas manchetes. Notícias de última hora hoje, pois o julgamento de Amanda Waller pela ONU continua atraindo atenção internacional, anunciou a jornalista, com tom grave enquanto relatava o drama que se desenrolava. Investigações revelaram detalhes chocantes sobre a destruição de Parador, com relatos sugerindo que o líder ditatorial da ilha recorreu à detonação de bombas nucleares depois que uma equipe secreta enviada pelo governo dos Estados Unidos o encurralou. Inclinei-me para mais perto, meu interesse despertado pela saga que se desenrolava. A âncora continuou suas palavras pintando um quadro vívido de intriga política e condenação global. Em meio a crescentes acusações e acusações mútuas, muitos países colocaram a culpa diretamente nos Estados Unidos. Condenando seu suposto envolvimento no incidente do Parador, ela relatou com uma expressão séria enquanto relatava a gravidade da situação.
Em resposta, o governo dos Estados Unidos tomou a medida sem precedentes de entregar Amanda Valer e Sarge Steele para julgamento, responsabilizando-os por seus supostos papéis na catástrofe. Não consegui deixar de balançar a cabeça diante da teia emaranhada de política internacional e disputas de poder que se desenrolavam na tela. Com certeza, os esquemas de Eclipso são profundos. Explodir uma ilha inteira e deixá-la parecendo um deserto nuclear, fala sobre exagero. Encontrar qualquer evidência ligando Valer ou os Estados Unidos a essa bagunça seria como encontrar uma agulha em um palheiro, exceto que o palheiro está pegando fogo e brilhando com radiação. Em outras palavras, deveria ter sido impossível encontrar qualquer evidência implicando Valer ou o governo dos Estados Unidos no deserto nuclear que antes era parador, a menos que alguém se certificasse de que tal evidência pudesse ser facilmente encontrada, é claro. Eclipso deve ter pensado que tiraria a sorte grande ao acabar com Valer e sua gangue junto com Parador. Mas surpresa, surpresa, ele teve que esbarrar em mim. Embora eu tenha conseguido salvar os lutadores das sombras, tenho a sensação de que Valer não vai sair impune. Não consigo imaginá-la saindo dessa falando, isso é certo. Quanto a Eclipso, todos os seus planos não significam nada agora. Seu espírito maligno está trancado firmemente naqueles diamantes negros empoeirados, esfriando no meu armazenamento de sombra. Eu não pude deixar de me sentir mal por todas aquelas pessoas em Parador, no entanto. Eles pagaram o preço máximo pelo jogo distorcido de Eclipso. Se eu tiver a chance, farei com que ele sofra. De qualquer forma, eu vou acabar com sua existência lamentável quando tiver algum tempo livre, mais cedo ou mais tarde, então realmente não importa. No momento, minha maior prioridade é reforçar o show da Livevire com alguns convidados matadores. E quem melhor para apimentar as coisas do que Era Venenosa? Se eu puder convencê-la a nos agraciar com sua presença, faremos a cidade inteira falar. Encontrar Era não será moleza, e convencê-la será ainda mais difícil, mas ei, nada que vale a pena fazer e não é como se eu tivesse algo melhor para fazer de qualquer maneira. Com Vesker segurando as pontas na empresa e o Sr. Frio descongelando sua esposa depois de curá-la, tenho algum tempo livre. Falando em Freeze, eu mencionei que ele decifrou o código e encontrou uma cura para sua esposa, tudo graças à caixa paterna? Bem, ele fez isso, e adivinha quem tem direitos totais sobre a cura universal do câncer que ele criou? Eu, idiota. Capítulo 78. Passeando pelo majestoso Gotham Park, não consegui me livrar dessa estranha sensação de déjà vu. Apesar de nunca ter pisado aqui antes, parecia que eu tinha passado horas vagando por seus caminhos. À distância, avistei um jovem sombrio envolvido no que parecia ser uma batalha perdida com um sujeito robusto de meia-idade. Eles pareciam travados em combate, mas num piscar de olhos, desapareceram no ar, deixando-me questionando minha sanidade. Alucinação ou parceiros de treino fantasmagóricos? Murmurei, coçando a cabeça enquanto Ratiga me lançava um olhar cético. Aparentemente, ele perdeu o show. Talvez eu esteja apenas vendo coisas. Não vamos nos deter na estranheza. Vou apenas conversar com Era Venenosa e sair daqui antes que ver coisas se torne a norma para mim, declarei, me afastando da trilha principal e mergulhando mais fundo no parque. Como mencionei, não vim aqui para dar uma volta, mas para encontrar Era Venenosa. Como eu sabia que ela estava aqui? Cortesia do Pinguim, o centro de informações mais confiável de Gotham. Claro, ele é um pouco caro, mas quando se trata de pistas sólidas, o Pinguim é seu pássaro. Depois de vários minutos de caminhada, me deparei com uma estufa em ruínas, tomada por trepadeiras e folhagens emaranhadas, como se estivesse abandonada há décadas. Ao entrar na clareira, involuntariamente chamei a atenção dos personagens obscuros que espreitam pela área. Com suas vestimentas pesadas, bonés e óculos escuros escondendo suas feições, eles dificilmente pareciam pessoas amigáveis da vizinhança. Enquanto eu ponderava sobre seus motivos, um deles, transbordando ameaça, avançou em minha direção. Você. O sujeito sombrio latiu, posicionando-se a uma distância calculada, perto o suficiente para intimidar, mas longe o suficiente para deter qualquer movimento repentino. Sim, esses caras definitivamente não são simples. Quem é você e o que diabos está fazendo aqui? Ele perguntou, aproximando a mão de uma arma escondida dentro do casaco. Dando a ele meu sorriso característico, levantei minhas mãos em falsa rendição. Você acreditaria em mim se eu dissesse que estou apenas dando um passeio panorâmico? Brinquei, me preparando para o que viria a seguir. O cara me lançou um olhar severo, seu silêncio pairando pesadamente no ar, antes de repentinamente avançar em mim com um bastão expansível firmemente agarrado em suas mãos, claramente mirando minha cabeça. Enquanto o homem investia contra mim com seu bastão, eu agarrei seu pulso com um sorriso, canalizando meu herói de ação interior. Com o movimento do meu pulso e um pouco de finesse de artes marciais, tanto o homem quanto o bastão estavam girando no ar. Com uma mão peguei o bastão e com a outra dei um soco em seu dono, mandando-o voando para longe. Ele bateu em uma árvore com um baque satisfatório, uma sinfonia de xingamentos de seus amigos seguindo sua descida. Quem é o próximo? Desafiei, brandindo o bastão e estendendo-o ao máximo, como se estivesse prestes a fazer um teste para um filme de super-heróis. Os outros personagens obscuros trocaram olhares nervosos, percebendo que poderiam ter escolhido o cara errado para mexer. Enquanto eles tateavam em busca de suas armas e abriam fogo, não pude deixar de revirar os olhos. Sem hesitação alguma, em que diabos eu me meti? Eu resmunguei internamente, ativando meus confiáveis sapatos tempestade para um aumento de velocidade. Com balas voando ao meu redor como abelhas descontentes, eu dançava no caos, tecendo entre os tiros com a graça de um ninja cafeinado. Desviar de balas estava se tornando um hábito, mas ei, é melhor do que pegá-las com meus dentes. Esperei o primeiro capanga ficar sem munição antes de decidir fazer uma visita pessoal e próxima a ele, indo até lá como aquele tio quando descobre que seus pais não estão em casa. Quando me materializei diante do homem, ele apontou a pistola para minha cabeça, e suas ações falaram mais alto sobre sua experiência de combate do que qualquer palavra.
Rápido no gatilho, desviei seu golpe com o bastão, fazendo largar a arma como uma batata quente. Eu estava prestes a dar-lhe um toque amigável na cabeça para mandá-lo para a terra dos sonhos, mas um olhar para os dedos rápidos no gatilho de seus amigos me fez pensar 2 vezes. Vamos ver até onde eles estão dispostos a ir. Em vez de desferir o golpe de nocaute, passei um braço em volta do pescoço dele e o posicionei como um escudo humano, um movimento saído diretamente de um manual de filme de ação. A equipe suspeita não hesitou em abrir fogo, claramente com a intenção de transformar seu antigo amigo e eu em alvos de queijo suíço. Bem, parece que seus amigos não são muito bons em trabalho em equipe, brinquei, dando um sorriso para meu guarda-costas relutante. Invocando uma barreira giratória de sombras, interceptei a saraivada de balas antes que pudessem transformá-lo em uma almofada de alfinetes. Experiente, implacável e com muito calor, que soco agradável, pensei interiormente, notando a prontidão deles em ventilar seu próprio companheiro sem pensar 2 vezes. Depois de dar uma cabeçada forte no cara em meu aperto e uma passagem só de ida para a terra dos sonhos, eu o joguei de lado para um interrogatório posterior. Hora de limpar e chegar ao fundo dessa bagunça, eu murmurei, olhando para os personagens sombrios restantes, que pareciam tão abalados quanto uma árvore em uma brisa suave. Derramando um generoso jato de água no rosto do bandido, não pude deixar de rir enquanto ele gaguejava de volta à realidade, resmungando o tempo todo. Não, odeio a escola. Não tenho amigos. Não quero ir. Ele murmurou, claramente ainda na névoa da inconsciência. Um tapa forte o trouxe de volta ao presente, seus olhos disparando ao redor com desconfiança cautelosa antes que ele mordesse algo escondido em sua boca assim que nossos olhares se encontraram. Com um desafio silencioso no olhar, ele esperou que a resposta acontecesse, mas, para sua surpresa, nada aconteceu. Conta de cianeto na obturação do dente, hein? Manobra clássica, brinquei, puxando a bolinha de veneno que estava em sua boca com um giro de mão. A expressão do bandido mudou de confusão para choque em um instante. Você pode muito bem acabar com isso agora. Eu não vou derramar nada, mesmo que você me faça passar por um tormento. Ele cuspiu desafiadoramente, seu maxilar cerrado com determinação teimosa. Não pude deixar de levantar uma sobrancelha diante de seu desafio inabalável. Nem mesmo vacilando diante da morte e da tortura, hein? Comentei com um sorriso irônico. Depois do trabalho mal feito de hoje, outra pessoa terminará o serviço se você não terminar, ele retrucou, seu tom tão firme quanto seu controle da realidade. E quanto à tortura, já passei por isso, já fiz isso. Você não vai me quebrar, ele declarou com naturalidade, se preparando para o pior. É justo, se você foi treinado para suportar o treinamento, então pessoas normais certamente não podem fazer você falar. Eu concordei com um aceno de cabeça, me levantando e estendendo minha mão. Com um gesto sutil, sombras convergiram e envolveram o corpo do bandido, envolvendo-o em um casulo de escuridão. Mas quem diabos disse que eu era uma pessoa normal? Enquanto as sombras envolviam o bandido, deixando apenas seus olhos visíveis, não consegui resistir a um sorriso travesso. Sabe, passar os últimos meses no fundo do mar me ensinou algumas coisas fascinantes, pensei, andando de um lado para o outro ao redor dele enquanto ele se contorcia em sua prisão sombria. Pegue a imensa pressão lá embaixo, por exemplo, e seu efeito no corpo humano. Eu parei, observando sua confusão aumentar. Quando se trata de resistência, não sou pior do que os mais fortes guerreiros atlantes, mas deixe-me dizer, parecia que eu tinha uma montanha sentada no meu peito na primeira semana. Acabei me acostumando com isso, no entanto, eu ri me acomodando ao lado dele. Agora, eu não consigo replicar essa pressão com minhas sombras, mas uma fração dela? Fácil, continuei, lançando-lhe um olhar penetrante. Um pequeno aperto e pul. Você é pasta instantânea, suspirei dramaticamente. Mas isso não é divertido. E se eu aumentasse a pressão aos poucos? Provoquei, fazendo uma expressão de quem aprecia o medo do bandido. Seus ossos vão quebrar como galhos? Suas entranhas vão estourar como frutas maduras demais? Ou talvez seus olhos vão saltar para fora como um personagem de desenho animado? Eu ponderei em voz alta, meu sorriso se alargando com seu crescente desconforto. Honestamente, estou tão curioso quanto você para descobrir, eu ri sombriamente. Quando a surra do bandido atingiu um crescendo, eu levantei uma sobrancelha fingindo inocência. Oh, parece que você está se preparando para ir. Sua dedicação à causa da ciência é realmente inspiradora, comentei, fechando minha mão lentamente e adicionando apenas uma pitada de pressão. Foi menos um aperto e mais como um abraço de urso entusiasmado, mas a imagem mental que eu havia pintado em sua cabeça com minhas palavras pareceu funcionar, deixando-o em um frenesi de convulsões e gritos abafados. Ah, tem algo para compartilhar com a turma agora? Brinquei, lançando-lhe um sorriso malicioso enquanto afastava as sombras que cobriam sua boca. Capítulo 79. Imagino. Resmunguei baixinho, processando as palavras do bandido com um aceno de cabeça. Bem, sem surpresas aí. Você pode recuperar seu sono de beleza agora, acrescentei, dando-lhe um leve toque na cabeça para mandá-lo de volta à terra dos sonhos. Parecia que eu tinha escolhido a hora errada para fazer uma visita à Era Venenosa. De acordo com o senhor fonte involuntária aqui, ele e sua equipe foram contratados para caçar Era Venenosa, ou assim seu misterioso empregador os instruiu. Eles não eram nada mais do que um bando de bandidos e mercenários desorganizados sem conhecimento um do outro ou de seu manipulador além das ordens que receberam. Seu misterioso benfeitor aparecia esporadicamente, distribuindo missões e altos salários. Aparentemente, apesar de completar várias missões, nosso amigo nunca cruzou o caminho da mesma tripulação 2 vezes, sempre se encontrando cercado por rostos novos. A logística, o equipamento e o planejamento foram todos controlados por Ben, o manipulador elusivo, é claro, deixando-os com uma tarefa simples: ficar quietos e fazer o que lhes fosse dito. Curioso, investiguei por detalhes sobre como eles pretendiam capturar Era Venenosa com nada além de armas e instrumentos contundentes. Sua resposta? Um encolher de ombros e um olhar sem noção.
Acontece que os bandidos posicionados dentro do complexo estavam equipados de forma diferente e receberam diretivas separadas para capturar Era. Enquanto isso, a equipe do lado de fora foi deixada para brincar de cão de guarda. Engraçado como até os cães de guarda eram mais como cães de caça bem treinados, não bisbilhotando onde não deveriam. Isso me faz pensar que tipo de lobos maus eles têm por dentro. Ainda assim, situações difíceis significam apenas mais direitos de se gabar quando eu chutar traseiros e pegar nomes e deixar Era em dívida comigo. Então eu não estava reclamando. Não havia sentido em pensar demais. Vou ter que seguir com os socos. Com isso em mente, eu entrei na estufa. Conforme me aproximei, a vegetação pareceu ganhar vida, mas eu dei de ombros. Provavelmente é só a magia verde da Era Venenosa fazendo seu trabalho. Não é realmente problema meu, de qualquer forma. Ao passar pela entrada, tive que parar e absorver tudo. A estufa era muito maior por dentro do que parecia por fora, mais parecida com uma mansão do que com uma estufa. Mas aqui está o problema. As paredes, os móveis diabos, até mesmo os pisos, eram todos feitos de plantas, como uma espécie de vitrine de arquitetura orgânica. Perdido na estranha cena diante de mim, meus sentidos aguçados de repente se aguçaram, e tive que me afastar para desviar quando uma flecha de besta, disparando rapidamente e quase totalmente silenciosa, veio voando em minha direção da escuridão. E aí, pet furtivo. Eu brinquei, apertando os olhos para as sombras de onde o ataque se originou. Ataques furtivos no escuro? Não é legal, cara. Mostre-se como um vilão de verdade. Respondendo ao meu chamado, uma figura emergiu da escuridão. Vestido com um elegante equipamento de combate e ostentando uma ameaçadora máscara preta e laranja, ele casualmente jogou sua besta de lado. Reflexos impressionantes. Ele comentou, me olhando de cima a baixo com uma pitada de diversão. Estreitei os olhos, reconhecendo a figura instantaneamente. Exterminador, você faz parte do esquadrão de capangas que tenta capturar Era Venenosa? Perguntei, sem me preocupar em esconder meu desdém. Você entendeu, confirmou o exterminador, sacando a katana amarrada em suas costas. Mas estou aqui apenas para manter as coisas em silêncio por, digamos os próximos 7 minutos e 35 segundos, ele acrescentou, verificando o tempo em seu relógio de pulso digital. Com sua katana brilhando ameaçadoramente, o exterminador deu um passo deliberado para frente, e eu instintivamente levantei minha palma em um gesto hesitante. Segure aí, ordenei. Não há necessidade de recorrermos à violência. Exterminador fez uma pausa, sua expressão revelando uma pitada de confusão. E por que isso? Ele perguntou, seu tom cheio de ceticismo. Bem, eu quero me encontrar com Era Venenosa, e você quer evitar isso? Expliquei calmamente. Parece que estamos em um impasse, não é? Só que não estou com pressa, continuei, dando de ombros despreocupadamente. Posso esperar até seu turno acabar e entrar. Depois disso, nossos caminhos não precisam mais se cruzar. Os lábios de Exterminador se contorceram em uma risada genuína. E se eles pegarem Era antes do meu tempo acabar? Ele cutucou. Eu sorri confiantemente. Simples. Com apenas uma saída, vou apenas esperar meu tempo aqui e lidar com a brigada de capangas quando eles aparecerem, eu retruquei. E se você ainda estiver de serviço até lá, vou segui-los até que você saia do expediente. Problema resolvido. Que estratégia, garoto? Exterminador refletiu, sua diversão palpável. Também não viola os termos do meu acordo com o empregador. Faça do seu jeito então. Bem, já que temos um tempinho para matar, que tal uma conversinha? Vamos começar com seu nome, sugeriu o exterminador, embainhando sua espada e se acomodando no chão com um ar de indiferença. Seu comportamento era quase desarmante, mas eu sabia que era melhor não baixar a guarda. No universo DC, poucos poderiam igualar o nível de paranoia e proeza de combate do Batman, mas Exterminador certamente estava nessa liga. Meu nome é Micah Foster, respondi, mantendo minha apresentação breve. Então você é quem está fazendo ondas em Gotham ultimamente, certo? Exterminador comentou, me dando um olhar avaliador. Você é um dos pirralhos morcegos? Dei de ombros em resposta. Não sei sobre fazer ondas, mas não sou um dos morcegos do Batman. Como você disse, esclareci, divertido com o termo. A curiosidade brilhou nos olhos de Exterminador enquanto ele se inclinava levemente. Então o que te traz ao pescoço da floresta de Era Venenosa? Planejando jogá-la de volta em Arkham? Ele questionou. Balancei a cabeça. Não estou no campo, justiça para Gotham. Sou preguiçoso demais para me importar com toda essa história de justiceiro, a menos que alguém esteja matando civis bem na minha frente, expliquei. Quanto aos meus negócios com Era, não me importo em compartilhar se você estiver interessado. Eu não estava exatamente na ponta do meu assento, mas agora estou curioso, admitiu o Exterminador, seu tom cheio de intriga. O que um bate-amigo como você está fazendo com Era Venenosa? Eu lhe dei um sorriso, adorando a chance de contar tudo. Já ouviu falar do talk show viral da Livevire? Eu sou o cérebro por trás dessa pequena sensação, eu me gabava, dando um tapinha brincalhão nas minhas costas. E se você estiver afim, você pode ser o próximo grande astro convidado. O mercenário coçou a cabeça, parecendo genuinamente confuso. Meu filho mencionou isso 1 ou 2 vezes, ele confessou. Mas o que Era tem a ver com seu talk show? Dei uma risada, saboreando a chance de esclarecê-lo. Vim aqui para pedir para Era fazer uma aparição, brinquei, gesticulando para mim mesmo. Caramba, se você estiver interessado, ficaríamos felizes em tê-lo no programa. Exterminador ponderou a ideia, sua expressão pensativa. Isso parece intrigante, mas não tenho tempo para essas ninharias, ele recusou, seu tom firme e direto ao ponto. Uma pena, mas tenho outra proposta se estiver interessado, continuei, inclinando-me com um sorriso. Eu administro uma empresa farmacêutica em ascensão e preciso de um chefe de segurança de primeira linha. O trabalho é seu se quiser, basta dizer o preço.
Exterminador me lançou um olhar interrogativo. Que tipo de empresa precisa de um peso pesado como eu para cuidar da segurança? Parece exagero, não acha? Ele refletiu, com diversão colorindo seu tom. Além disso, com meu status atual de criminoso procurado, não sou o funcionário ideal de Corporte, ele acrescentou, com um toque de ironia na voz. Soltei um suspiro com suas palavras. Bem, esta não é uma empresa comum. Estamos falando de um lugar com um molho secreto para uma cura universal do câncer, respondi, dando-lhe um olhar nivelado. E quanto à sua posição legal, quem disse alguma coisa sobre emprego oficial? Estamos falando fora dos livros aqui, acrescentei, levantando uma sobrancelha. Cura universal do câncer? Bem, você é cheio de surpresas, o mercenário comentou, seu interesse despertado. Infelizmente estou com a agenda cheia para o futuro previsível, mas eu conheço alguém que pode se encaixar no perfil para você. Eu arranjo um encontro se você estiver interessado, ele ofereceu, seu tom profissional. Se for uma recomendação sua, estou todo ouvidos, respondi, concordando com a cabeça. Só me avise a hora e o lugar, e eu estarei lá. Não precisa disso. Ela vai te encontrar em breve, disse Exterminador enquanto se levantava. Meu turno acabou, então vou me despedir agora, então fique à vontade para enlouquecer. Mas aqui vai um conselho, garoto, pise com cuidado. A toca do coelho em que você está mergulhando é mais profunda do que você pensa. Eu não pularia cegamente se fosse você. Ele alertou, caminhando em direção à saída sem esperar por uma resposta. Capítulo 80. Ao entrar no loft no ápice da estufa, fui recebido por uma sinfonia de caos, os sons de uma briga reverberando pela sala. Sem perder o ritmo, abri a porta apenas para congelar quando um cara cambaleou em minha direção como se tivesse bebido demais. Agarrei o sujeito pelo ombro, percebendo que ele estava mais desmaiado do que pronto para lutar. Com um encolher de ombros, deixei-o cair no chão, sua aterrissagem pontuada por um baque sólido. Passando por ele, entrei na sala, saudado por outra cena saída diretamente de um conto de fadas distorcido. O loft, assim como o resto da estufa, era um paraíso exuberante de vegetação. E lá, no meio de tudo isso, estava Era Venenosa com todo o seu charme verde icônico e corpo sedutor, cuidando de seu ombro machucado com uma careta que dizia, bem, isso não é o ideal. Ao redor dela, uma gangue de capangas brandia espadas cobertas por uma gosma roxa e funesta, travando uma batalha feroz contra dezenas de gavinhas e vinhas que cercavam Era Venenosa. Cada vez que suas armas faziam contato com as videiras de Era, os tentáculos murchavam e morriam, apenas para que mais uma videira surgisse do chão para substituí-la. Parece que esses caras vieram preparados. Parecia que as duas partes estavam em um impasse, mas, a julgar pela expressão de Era, estava claro que essas pessoas a estavam levando ao seu limite absoluto. Que briga vocês tiveram aqui? Brinquei, fazendo minha presença ser notada enquanto olhava a cena diante de mim. Precisa de uma mão, ou devo ficar aqui e aproveitar o show? Disse, virando meu olhar para a Era Venenosa. A comoção parou abruptamente quando todos os olhos se voltaram para mim, os homens usando expressões que misturavam cautela com uma pitada de pavor. Era Venenosa, no entanto, me cumprimentou com um sorriso desarmante que poderia encantar as folhas de uma árvore. Se você tem coragem de assistir a um bando de caras durões pegando no pé de uma donzela em perigo. Ela começou, seu comportamento transbordando vulnerabilidade que poderia enganar qualquer um que não soubesse. Então fique à vontade para ficar por aqui e aproveitar o show, ela acrescentou, piscando os cílios inocentemente. Donzela em perigo? Você? Não consegui evitar rir, balançando a cabeça em descrença. Boa tentativa, mas não vou comprar. Embora você pareça estar lutando, comentei, lançando um olhar de soslaio para os bandidos se aproximando de nós. Como homem, é meu dever solene provar que a cavalaria ainda não morreu, brinquei, apontando um dedo para o capanga mais próximo. Com o movimento do meu pulso, um raio de luz disparou, perfurando seu ombro como uma faca quente na manteiga. Ele caiu no chão, uivando de dor. Os outros 4 bandidos trocaram olhares nervosos antes de se dispersarem em direções diferentes, cada um esperando fugir. Depois da minha experiência com os amigos deles lá fora, eu esperava que esses caras lutassem até a morte, então suas ações foram um pouco surpreendentes. Não pude deixar de me perguntar se as posições deles eram mais altas do que as de fora, mas isso não importava muito. Eu não ia deixá-los escapar tão facilmente. Meus sentidos de socorro e dor estavam formigando e me dizendo que havia algo interessante acontecendo, e eu ficaria muito feliz se não descobrisse o que estava acontecendo. Eu disse que você pode ir embora. Exigi, invocando meus poderes de controle de sombras. As sombras ganharam vida, envolvendo os bandidos em fuga em seu abraço escuro até que apenas seus narizes ficaram para fora, deixando-se contorcendo como um bando de lagartas. Antes que pudessem sequer começar a lutar, vinhas emergiram do chão, rasgando minhas amarras de sombra e empalando os bandidos, acabando com a resistência deles antes mesmo que pudesse começar. Não foi preciso ser um detetive para descobrir que eles estavam agora bem mortos. Virei-me para a Era Venenosa com uma expressão interrogativa. Bem, isso foi bem direto, comentei, balançando a cabeça em descrença. Eles poderiam ter contado quem os enviou se você não tivesse, sabe, transformados em alimento para plantas, acrescentei, cruzando os braços em leve frustração. Não há necessidade de interrogatório. Eu já sei quem são essas pessoas e quem as enviou. Era Venenosa declarou firmemente, seu olhar fixo nos homens caídos. Eles são lacaios da Liga dos Assassinos. As palavras de Era Venenosa me pegaram desprevenido. Liga dos Assassinos? Vocês estão tendo algum tipo de guerra territorial como companheiros ecoterroristas ou algo assim? Eu brinquei, arqueando uma sobrancelha em curiosidade.
Era Venenosa me olhou com um olhar de cumplicidade. Eu nunca concordei com o cabeça de demônio, mas isso vai além de nossas divergências pessoais, ela explicou enigmaticamente. Vamos apenas dizer que eu recusei um convite para um clube bastante exclusivo, e o cabeça de demônio, sendo membro, não levou isso na brincadeira, ela acrescentou, seu tom tingido com uma pitada de mistério. Um clube exclusivo de vilões? O pensamento me fez rir. É a sociedade secreta? Ou talvez a Legião do Mal? Perguntei, levantando uma sobrancelha com um sorriso irônico. Fazia todo sentido, daquele jeito distorcido de vilão de história em quadrinhos. Quer dizer, quem em sã consciência desembolsaria uma grana alta para o Exterminador só para bancar o guarda-costas glorificado? E sejamos realistas, o Exterminador não se rebaixaria ao dever de babá, mesmo que você o pagasse em ouro maciço. Agora, essa sociedade secreta de vilões? É como um pesadelo recorrente no universo DC, estrelando todos os grandes vilões que você preferiria não encontrar em um beco escuro. Estamos falando de Lex Luthor, Vandal Savage e Gorilla Grodd. Esses caras não são apenas brigões, eles são gênios com mais recursos do que um playboy bilionário em uma farra. Mas aqui está o problema. Eles são tão unidos quanto um saco de gatos em uma sala cheia de cadeiras de balanço. Eles só se unem quando tem algum esquema épico em andamento ou quando estão com medo de que a Liga da Justiça possa invadir sua festa. E quando tudo está dito e feito, eles se espalham como baratas quando você acende as luzes. Além do mais, não há camaradagem entre esses vilões. É mais como um jogo de Rei da Colina, onde os figurões usam os menores como bucha de canhão em suas lutas de poder sem fim. Não é de se espantar que Era esteja dando uma ampla margem a essa bagunça. Era Venenosa me lançou um olhar cético enquanto caminhava em minha direção, seus olhos verdes brilhando de curiosidade. Você é bem informado para um cara que apareceu do nada, ela comentou, seu tom uma mistura de suspeita e intriga. Harley e um outro amigo mencionaram você uma ou duas vezes. Disseram que você tinha um certo charme, ela acrescentou, exibindo um sorriso tímido que parecia carregar uma pitada de fragrância floral com ele. Eu instintivamente levantei uma mão para mantê-la sob controle. Segure seus cavalos, mulher diabólica. Eu sei tudo sobre seus feromônios e vim preparada. Eu declarei, me envolvendo em um manto protetor de sombras. E normalmente eu ficaria mais do que feliz em ser encantado por uma moça bonita como você, mas estou aqui a negócios, expliquei, tentando manter a calma apesar do cheiro tentador no ar. Era Venenosa arqueou uma sobrancelha, uma pitada de diversão dançando em seus olhos. Bem, Harley não estava puxando minha corrente de Era, afinal. Você realmente é alguma coisa, ela disse com uma risada, a doce fragrância desaparecendo na brisa. Então, conte tudo. O que o traz à minha humilde morada, bonitão? Ela se inclinou, seu olhar penetrante. Bem, assim,